Bom, estávamos falando de menopausa e Exato. hipnose clínica. Ô, Carlos, isso no mercado aí é meio que novidade. E considerando que a nossa audiência, em grande parte também, o nosso público, em grande parte, é um público masculino, e eu acho que é bom dar uma contextualizada aí, né? Sobre esse tema e tudo isso. O que você pode falar para nós? Bom, vamos lá. A menopausa é uma fase de grande mudança aí na mulher, né? Tanto física quanto o emocional, né? É um acontecimento que toda mulher vai passar e que frequentemente está associada aí a sintomas que causam algum tipo de desconforto, né? De bem leves até mais fortes, né? E cada mulher enfrenta aí de uma maneira segundo aí um contexto maior, né? Que a gente pode até encapsular aí como psicobiosocial. Isso é, a sua maneira própria, né? Em qualidade, em quantidade, pessoal, muito pessoal, tá? E está relacionada com o cessar, obviamente, da produção de óvulos, que era da produção de hormônios, como estrógeno, progesterona, e muitas vezes elas fazem reposição hormonal, né, sob o acompanhamento do ginecologista. A causa comum, né, é a idade, por volta ali de uns 50 anos, né, mas em algumas situações, por exemplo, situações cirúrgicas, também pode acontecer, né, como, por exemplo, a retirada dos ovários, ou medicamentosa, ou até mesmo um problema imunológico. Muito bom. Inclusive, Carlos, eu tenho um exemplo de casa. A minha mãe, ela teve câncer, ela fez um tratamento muito agressivo, isso lá, né? Nos anos 80, foi um tratamento muito agressivo. Ela tinha 38 anos quando ela fez esse tratamento. Aos 40 anos, ela já estava com menopausa. Já estava sentindo todos os efeitos da menopausa aos 40 anos. Sim, é isso mesmo. E já que nós estamos falando Pode falar, sobre Marcelo. efeitos e tudo mais, né? Ô, Carlos, fala aí uma coisa para nós aí. Comenta sobre os sintomas. Tá, os mais importantes sintomas, né, são físicos e não só físicos, né, mas os físicos, né, são com um excesso de calor corporal, né, com ou sem rubor, pico de sudorese, algumas têm mal-estar no estômago, tipo enjoo, uma sensação de peso no estômago, né, também tem a parte de secura vaginal, falta de vontade, às vezes até caso de infecção urinária, né, dor de cabeça, até um pouco de, em alguns casos raros, né, taquicardia, até algumas também raros, problema com peso, elasticidade da pele, etc. Né? E pode acontecer esses sintomas de dia ou de noite, tanto faz, entendeu? Se for de noite, pode afetar o quê? A qualidade do sono, porque tem esses episódios aí de fogacho, de insônia, né, da mulher acordar, isso é muito ruim, né, muito chato, né. De maneira geral, tem aí um desconforto físico e também emocional. Mas, Carlos, só um adendozinho, quer dizer que se a mulher tiver um desses sintomas aí, ela já está na menopausa, então? Não, na realidade, assim, é um conjunto, né? Geralmente, nessa idade, ela tem um ou mais sintomas. Então, por exemplo, ela tem uma secura vaginal e os calores. Então, é um pico, né? Um pico de calor. Ela pode ter, outra mulher pode ter outra coisa. Ela pode ter. Geralmente, secura vaginal tem, às vezes cai um pouco a libido da mulher. Os calores são sempre, né? Então, às vezes tem uma dor, um desconforto maior, entendeu? Não necessariamente tem tudo isso que eu falei, mas pode ter ali 1, 2, 3, 4 sintomas, não todos ao mesmo tempo, ou variando, entendeu? Legal, muito bom. Ô Carlos, eu queria que você comentasse o seguinte. Você estava respondendo ao Marcelão falando de sintomas físicos. Sim. Eu gostaria que você entrasse agora nessa parte que nós gostamos mais, que são os sintomas emocionais, e considerando, vou até fazer um adendo aqui,
considerando, inclusive, a questão de essa coisa do viver em sociedade, essa coisa do que as pessoas vão falando e as pessoas vão acreditando, e de que forma que esse efeito placebo, efeito nocebo, pode influenciar até nesses sintomas emocionais. Se você puder dar esse adendozinho também, seria interessante. Tá. A hipnose pode ajudar muito, a gente já sabe disso, né? Ou depois a gente pode até falar como, mas enfim, se a mulher estiver em estado de ansiedade, por exemplo, pode ser tratada, né? Se ela estiver com dor, a gente pode ajudar ela também, né? Mas sempre com uma avaliação muito criteriosa, né? E essa percepção dela, independente de qual seja, pode ser ajustada, né? Com técnicas de gerenciamento associadas, enfim, pode ser cuidar dos gatilhos, pode ser dessensibilizado, tudo pode ser ajudado, tá? Que for psicoemocional, né? Carga emocional em cima de crises, incômodos, tudo isso dá para resolver, né? Existe um recado que, assim, eu gostaria de dar para os homens, né? Que a sua mulher não está com frescura. Se ela está falando que está com dor, é porque está doendo. Por exemplo, se ela tem uma infecção, está doendo, dói mesmo de verdade, né? Se alguma coisa incomoda ela de verdade, né? E o emocional da mulher pode se comprometer muito, né? Então, para o homem, ele tem que entender e foi bem interessante vocês mandarem as perguntas para a gente contextualizar. Por quê? Porque o homem precisa ter esse respeito para com o que está essa fase da mulher, né? Entender, respeitar e apoiar, né? Porque se você não tem o apoio em casa, do seu marido, do seu companheiro, etc., cara, quem é que vai apoiar você, entendeu? Quem é que vai dar? Então, esse contexto que eu comentei até numa das perguntas anteriores de biopsicossocial, tem essa parte social, né? De apoio, de acolhimento, de estar junto, de entender, de repente ir junto no médico, enfim, isso pesa bastante, essa parte emocional pesa bastante na mulher, porque ninguém quer não ter apoio, principalmente nessa fase de mudança de vida, né? Então, para os homens que às vezes são mais insensíveis, que são mais, assim, turrões, que, não, isso é coisa dela. Não é coisa dela. Apoie sua mulher, ajude sua mulher, participe dessa fase de mudança dela, isso é muito importante para ela e vai ser muito importante para você também, tenho certeza. Inclusive, se você me permite, cria uma conexão maior entre o casal, né? Exatamente. Né? Inclusive até, mas provavelmente talvez a gente fale em outra, né? Existe também a menopausa, né, do homem, né, que é a andropausa. Sim, né? Sim. Podemos falar isso em outra live. Que o homem acaba tendo as mesmas situações semelhantes, né, não iguais, mas semelhantes, e a parceira tá junto também, né, é importante, né? A pessoa que está do lado estar junto é importante. Então, eu acho que quando você fala para apoiar a esposa, para apoiar a namorada, seja quem for, né? Eu acho que é extremamente importante. Mas, Carlos, eu tenho uma coisa para falar aqui, né? Eu vou cortar o Hamilton, já estou cortando você também, né? Mas fala uma coisa, como que a hipnose, né, vai trabalhar isso aí, né? Como que ela vai ajudar em tudo isso que você está falando, nessa questão dos sintomas emocionais e tudo mais? Isso, é uma parte prática, né, de contextualizar, agora vamos fazer uma parte prática, né? Sim, as sessões de hipnose clínica podem ajudar bastante, por exemplo, com relaxamento guiado, sugestão hipnótica, metáforas, visualização criativa e etc. Mais um monte de coisa, tá? Principalmente se a mulher, principalmente essas que proporcionam à mulher uma sensação de refrescância, né? Vamos dizer assim, ligadas à água fria, cachoeira, piscina, água gelada, água do lago, funciona muito bem, porque ela tira aquela sensação, aquela percepção de calores, né? Por exemplo, uma outra coisa, a auto-hipnose e âncoras, né? Também ajuda bastante, ensinar a entrar em transe, um transe mais profundo, né? Ela mesma pode aplicar essas técnicas, né? A gente fazendo uma diferenciação,
que visualização é uma coisa e a auto-hipnose é um pouquinho mais profundo, mas dá para fazer as duas coisas, a gente ensinar a mulher isso, né? E o próprio hipnoterapeuta pode instalar essas âncoras que eu mencionei, de bem-estar, que pode não, ou não estar atrelada, né, a facilidade de entrar em transe. Também a gente pode fazer questionários de automonitoração, né, que é um formulário que o terapeuta pode fazer aí para ela mapear eventuais gatilhos, né, gatilhos circunstanciais, pensamentos disfuncionais, o que ela estiver sentindo ou pensando naquele momento, né, ou que contexto ela está, que provocou, vamos dizer assim, instigou um pouquinho mais esse estado, né? Então, isso pode ajudar o terapeuta a direcionar as próximas sessões, né? Com adaptações, mudanças de estratégias, né? E, além disso, o próprio processo de escrever, né? Ele é o que está acontecendo, o que está sentindo é terapêutico, né? Porque ele é um processo dissociativo que, quando a pessoa está escrevendo, ela não está prestando atenção naquele sintoma, ela muda o foco dela, né? Então, isso é bem interessante. Então, são várias estratégias que dá para fazer, que dá para usar e adaptando, né? Não tem caso único, não tem estratégia única, tem estratégia que a gente está usando para aquela pessoa, né? E se aquela estratégia X não tá, pode melhorar, então vamos para uma Y, vamos para uma Z, vamos refinar. Então, não tem estratégia única, não tem protocolo pronto. Tem a gente trabalhar ali o que está acontecendo, porque muda. Então, a gente também muda e aprimora e ajuda mais. E, se me permitem, mais uma vez, né? Pode falar à vontade. Eu tive um caso de uma cliente minha, e aí eu até sugiro que ela estava chegando numa idade próxima da menopausa, mas ela não tinha sintomas nenhum, né? E ela veio e falou assim, nossa, eu estou tão preocupada com o fato de que eu vou, né? Será que eu vou sentir aqueles calores? Será que eu vou sentir todas aquelas coisas, né? E a gente fez um pré-tratamento, né? Que, como você falou, com âncoras, com algumas sugestões para que ela entendesse o que ia acontecer, né? E que, se acontecesse, ela estaria preparada, né? Exato. Isso é bem legal. É que a gente, quando a gente fala assim, sempre parece que é um costume do brasileiro resolver o problema depois que ele é problema, entendeu? Não trabalhar de uma forma antecipada, né? O que o Marcelão propôs, o que a cliente dele propôs, é o que a gente também acha, que é o quê? Trabalhar antes que o problema fique um problema maior, entendeu? Então, para você que está assistindo desse outro lado, você mulher, que está naquela fase ali do climatério, entrando ali no negócio, considere se tratar antes, se preparar para que quando ocorra mesmo o processo de menopausa, você já está mais, vamos dizer assim, mais revestida aí com as suas proteções emocionais, aí, psicológicas, e passe por todo esse processo de uma maneira mais tranquila. Perfeito. Inclusive, Marcelão, pegar carona no que você falou, a auto-hipnose contribui muito nesse processo, né? E a gente pode dizer um pouco mais até. Tudo bem, a gente está falando de menopausa, mas vamos falar também de cólicas, dores menstruais. A hipnose pode e ajuda muito a melhorar essas questões todas de forma preventiva. Pode se trabalhar de forma preventiva. Mas eu queria Milton, antes de você falar, Milton, a gente também pode deixar anotado aí para a gente fazer uma live só sobre problemas menstruais, cara, que eu acho bem interessante também. Ó, já tem duas, então, aí, por ano que vem. Andropausa e essa situação de cólicas menstruais, etc. Bora, vamos explorar. Eu queria só, Carlos, que você comentasse um pouquinho, né? Sim. Que a gente falou do problema, falou dos sintomas, falou que a hipnose ajuda, né? Citamos algumas técnicas, entre elas a auto-hipnose. Eu queria saber de você o seguinte: esse processo é rápido, Carlos? Ou leva muito tempo? Como é? Vamos lá. Como tudo na hipnose, acho que a resposta sempre depende. Por quê? Porque depende como trabalha aí
o cérebro da pessoa, da mulher, né? O aceitamento dela, do engajamento dela nos processos, nas lições de casa que o hipnoterapeuta passa. Então tem esse contexto também, né? Porque e também entender o que se entende por resultado, né? O que eu considero 100%, para o outro é 50%, para a outra 20% já está muito bom. Então, como por exemplo a melhora do incômodo dela, se tiver tudo isso alinhado, então o que eu quero dizer, às vezes a temperatura do incômodo tá aqui, e se baixar até aqui, para ela já tá bom, entendeu? Então, por isso, fazer um alinhamento prévio antes é sempre muito interessante, né? E também depende o que é o incômodo, né? Se é uma dor, que para um pode ser um mal-estar específico, ou a pessoa reclama do sono, então são várias variáveis aí que a gente tem que analisar, né? A gente já pode ter um resultado palpável, sim, na primeira sessão, como também na terceira, na quarta, não sei, entendeu? Depende do que incomoda e do plano de tratamento alinhado com a pessoa. Mas dá, sim, para resolver de uma forma bem rápida e, na maioria dos casos, primeira sessão, aí você já volta para casa mais feliz. Mas, ô Carlos, você está falando de dor, né? Das dores na menopausa e tudo mais tal. Fala um pouquinho mais, explica aí. O amigo também falou alguma coisa disso. Como que é isso? Você vai tirar a dor do corpo? Então, vamos lá. Dor é um assunto sempre complexo aí, porque está ligado a outros fatores fisiológicos, por exemplo, a dor é um alarme, ou a dor está passando ali cutucando por causa de uma doença, ou uma lesão estrutural, enfim. E fatores biopsicossociais, estressores, né, o seu ambiente que você está, com quem você está, tudo isso pode aumentar ou diminuir a dor, né? Então, isso a gente já falou em outras lives. Se você está assistindo a gente agora, a gente falou sobre isso fartamente, de tudo quanto é jeito, tá? Então, dá uma consultada lá nas lives, tá? Mas hipoteticamente falando, vamos lá, né? Após o levantamento, verificando certinho que a mulher não tem nenhum problema maior, sim, pode trabalhar em várias frentes, né? Tanto na clínica quanto em casa, como eu já tinha mencionado lá, e falei de auto-hipnose, visualização, etc., aí ajudando o quê? No gerenciamento e mitigando as dores, né? Então, dá sim para a gente trabalhar bastante forte com os cuidados, né? A mulher está passando de ginecologista, ela está com, eventualmente, alguma dor, e etc., e a gente sabe que o médico está acompanhando ela, e etc., então, ok, pode trabalhar dores ou ensinar ela a gerenciar dores fora do ambiente clínico. Agora, se ela nunca foi no médico, pode ser que nessa idade ela tenha mais velha, 50, 55 anos, ela nunca fez um exame, por exemplo, nunca fez nunca passou pelo médico, então a gente aconselha, antes de tirar a dor, fazer o quê? Vai no médico, faça os exames para ver se não é essa dor é proveniente de alguma outra coisa, enfim. Então a gente tem, pelo menos eu sou bastante criterioso e conservador, vamos chamar assim, na hora de tirar a dor. Perfeito. Muito bom. Apoiado. Muito bom. Bom, falamos de quase tudo. Tem uma coisa que a gente não falou ainda. Na verdade, nós até citamos por alto aí, mas eu queria que você comentasse um pouco, Carlos, sobre algumas das principais técnicas que podem ser utilizadas, e explicando para as pessoas o que é que nós chamamos de técnicas. Sim. São técnicas ou ferramentas, né? Algumas delas podem ser feitas na clínica, de forma assistida, né? O terapeuta está com você, está ajudando você, e outras, que nem eu mencionei já, podem ser feitas em casa, né? Então, vamos colocar algumas aqui, né? Então, técnicas de relaxamento, que pode reduzir a frequência e a força de ondas de calor, por exemplo, né? Para isso, a mulher pode ou não estar em transe. Então, lembra que eu falei visualização, funciona, e também auto-hipnose, né? Então, isso acalma, tira um pouco dessa sensação de calor, né? Técnicas de relaxamento, né? A de visualização, como eu acabei de falar, né? Que pode não entrar em transe, questionário de autoatendimento, de monitoramento, né? Que é bem legal também.
E técnicas dissociativas, né, de mudança de foco, que pode ser que trabalha o olhar, a atenção, né, mudando o foco de atenção de um sentimento, de uma sensação, para outra coisa dissociada dessa sensação. Funciona muito bem, né? A aplicação de movimento bilateral, que é uma outra técnica, que pode ser visual ou auditivo, né? A famosa EMDR, né? MDR, a gente ensina também, é muito fácil, não tem grandes segredos, você não precisa nem entrar em transe para fazer isso aí, ajuda bastante também. Algumas outras técnicas que a gente trabalha na clínica, aí a gente já entra em transe, como a otoscopia, né, que seria como você olhar para dentro de você e trabalhar algumas coisas no seu corpo e na sua mente. Aí é uma técnica que precisa estar em transe e ser assistida. Dá para fazer sem estado de transe? Dá, mas você precisa de um estado aí mais de concentração, né? Eu faço em mim, às vezes tem algum desconforto, eu faço em mim, mas eu estou acostumado a fazer. Então, você se acostumar, primeiro modo, depois que você fez a primeira vez, fica mais fácil. Peraí. Você faz em você para tratar a menopausa? Não tratar a menopausa, né? Para tratar, sei lá, alguma dor, algum desconforto, né? Mas eu já sou mais velho, eu posso... também tem aí a andropausa que o Marcelão falou, né? A gente é mais velho, né? Então, embora não pareça, né? Mas, enfim. Então, a gente consegue, depois que você, por exemplo, a otoscopia que eu falei, depois que você entende o processo, você não precisa estar num transe profundo para fazer. Você consegue fazer a mesma coisa, o movimento bilateral também. Você não precisa não estar num transe profundo. Mas você precisa, pelo menos, ter uma primeira, vamos dizer assim, um primeiro contato com a técnica, para você entender o que você está fazendo, né? Porque se não fazer qualquer coisa de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. Então, fazendo direitinho, entendendo como é que funciona o processo, fica mais fácil, né? Também dá para usar metáforas, né? Interativas ou não interativas, também isso aí na clínica, tá? E técnicas simbólicas também, por exemplo, que eu já usei como panorama mental, que é o nome de uma técnica, quem conhece a técnica consegue imaginar, então dá para usar essa técnica do panorama mental, ela trabalha a nível simbólico, tá? Técnicas mais simples, como submodalidade, ou qualquer uma que você inventar aí, e que funcione, que tenha significado para o cérebro da pessoa, e que ela veja sentido, ela vai funcionar, né? Então, são técnicas assistidas e técnicas não assistidas. Eu falei um monte aqui, mas dá sim, entendeu? Então, algumas que são assistidas, você consegue fazer o transporte depois que você entende o processo. E é aquilo que eu falei, né? Se, de repente, o nível de dor é aqui, a pessoa está aqui e veio para cá, você não precisa tirar tudo. Mas se ela entrou naquela faixa de um nível confortável, administrável, já está valendo. Perfeito. Ô, Carlos, eu vou pegar um gancho do Hamilton, que o Hamilton, no começo da nossa live, para quem não assistiu o começo, volta lá para assistir se quiser. O Hamilton comentou a respeito da mãe dele, né, Hamilton? Que fez tratamento quimioterápico, né? E parece que a menopausa dela antecipou, né? E isso acontece mesmo, Carlos? Os quimioterápicos podem afetar acelerar essa menopausa? Por vezes, sim. Medicamentos que são para prevenir a recorrência de câncer, né? Por exemplo, câncer de mama, aceleram, sim, o processo da menopausa e potencializam sintomas, né? Por isso é importante estudar a interação entre a mente e o corpo, entender os processos psicossomáticos, né? E também, se possível, os medicamentosos. Não estou falando para ninguém ser especialista em remédio, porque não é a nossa área. Mas entender como funciona, o que está acontecendo, e para ajudar essas mulheres de uma maneira mais assertiva, né? Então, nesses casos, a gente pode ajudar, sim, em fogachos, em tristeza, em ansiedade, em depressão, em insônia, em casos de isolamento social, sim, em sintomas pré ou pós-remédio. Então, tudo isso a gente consegue ajudar, sim, tá? Com bastante assertividade. E a gente sabe que quando a gente está falando de câncer e essas coisas mais importantes, coisas mais que tem aí um contexto emocional mais forte, a gente pode ser, sim, bastante assertivo usando a hipnose nesses casos. Então, sim, dá para ajudar bastante e, sim,
os medicamentos por algumas vezes. Não estou dizendo que para todo mundo vai acontecer isso, mas estou dizendo que pode sim acontecer. Muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem uma pergunta que me mandaram aqui, Carlos. Tá. Seguinte, cara. Olha só, é verdade que pode haver diminuição cognitiva durante esse período da menopausa? Sim, eu já vi aqui e fui pesquisar também essa informação, né? Pelo que eu levantei, os cientistas ainda, o pessoal que estuda isso ainda não sabe bem explicar direito qual a relação entre a entrada do período da menopausa, né? Ou o período pré-menopausa ali que está entrando, que é o climatério, e o declínio cognitivo, né? Provavelmente algo estrutural ligado aí a estrógeno e que depois volta aí ao normal, né? Então, começa com queixas inespecíficas, vamos chamar assim, e depois relata-se falta de memória, falta de concentração, perda de algumas funções executivas em casos mais avançados, e, cara, raríssimo, isso eu consegui mapear isso aí, demência. Não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo, a maioria das coisas não acontece com todo mundo. Pode ter aí um momento ali de um desconforto das funções cerebrais, mas é coisa muito curta que volta ao normal, né? Então, sim, isso que eu falei, exceção à regra, né? Então, aí o médico especialista pode avaliar melhor aí o que fazer para reduzir essa percepção de incômodo, né? Podendo utilizar a gente também como o hipnólogo, a gente pode ajudar, entendendo esse contexto, pode ajudar a diminuir essa sensação de incômodo, né? A gente consegue, com técnicas, usar aquele resgate daquela situação anterior, né? Trabalhar uma sensação de estímulo, uma sensação de ação, né? Usando as coisas que a pessoa mais gosta, e trabalhar nesse bem-estar geral. Então, por um lado, existe para algumas pessoas essa sensação de um declínio cognitivo? Sim, existe. É mapeado, tem estudos científicos contra isso, etc. Por outro lado, sim, a gente, como hipnólogo, consegue ajudar, sim, mudando essa percepção e ativando, vamos dizer assim, ativando algumas redes neurais ali que estão meia descansadas ali, entendeu? A gente pode fazer um trabalho auxiliar aí nesse ponto. Bom, eu fiz uma anotação aqui, Carlos, que eu achei dentro do que você está falando, dentro do nosso assunto aqui, eu até deixei para o final, né? Eu já tinha anotado, até deixei para o final, porque eu falei assim, o Carlos vai falar tanta coisa boa que a gente não... Eu vou deixar para o fim, porque aí ele deve me dar um... Ó, que conselho que você daria para uma mulher que está passando pela menopausa? Boa. Então, vamos lá. Vamos fazer um negócio do geralzão, tá? Então, primeira coisa, assim, acompanhamento com o seu ginecologista. Esse profissional vai ajudar a avaliar o quadro geral e, quando for necessário, obviamente, após essa análise, tratar e fazer uma estratégia medicamentosa. Então, a gente sabe que Brasil, quando a gente fala de capital, é uma coisa, quando a gente fala dos rincões aí do Brasil, muitas vezes as mulheres não têm a oportunidade de ir a um posto de saúde, não têm a oportunidade de procurar um médico, conversar com o médico. Então, meu conselho primeiro faça isso, tá? Outra coisa que eu acredito que todos possam fazer é ter hábitos saudáveis, né? Uma dieta saudável, equilibrada, praticar a atividade física de forma continuada e regular, de preferência, como eu sempre falo, no local, com profissionais preparados, com supervisão, né? É muito importante, porque a atividade física é remédio preventivo para qualquer coisa. A atividade física é a melhor coisa que tem, né? Então, considere também parar de fumar, parar de beber, parar de ter hábitos aí que façam mal para você, mulher. Procure hobbies, faça o que gosta, não se isole, tá? Se possível, busque assistência emocional com um profissional da sua confiança, que é o que a gente sempre indica. Eu acho que em toda live eu fico batendo
nessa técnica, né? Se você gosta de terapias holísticas, integrativas, ou como você queira chamar, faça o que você acha que é bom para você, né? Sempre, se possível, procure aí na sua cidade um profissional hipnoterapeuta que entenda e saiba lidar com esse tipo de caso, né? É o que eu sempre falo para também em todas as lives. A pessoa, e no caso aí a mulher, ela é protagonista do seu tratamento, que pode ser multidisciplinar. Ela pode ir no médico, pode procurar o terapeuta, ela pode procurar atividade física, ela pode procurar, se ela tem algum outro problema, um fisioterapeuta. Enfim, ela pode e tem que procurar as suas opções aí, que é o melhor para ela, né? Por quê? Porque ela tem que buscar o que é a melhor qualidade de vida dela, que é o que importa. No fundo, importa isso. Ela ter a qualidade de vida dela boa para ela viver. A menopausa não é o fim do mundo. Não é, absolutamente não é o fim do mundo. É mais uma fase que a mulher tem e que, sim, ela pode procurar viver essa fase melhor. Melhor junto, se sentindo muito bem, estando no seu meio com a sua família, não se isolando, porque às vezes a pessoa se isola. Não. Vida normal. Vida normal. Procura, se você está passando por alguma coisa que você está vendo, que está afetando a sua mente, você está muito preocupada com algum pensamento, procura aí um hipnoterapeuta, procura um outro psicanalista, enfim, procura um profissional que vai te ajudar. O que não pode é não fazer nada, né? Eu estou passando por isso, eu cruzo o braço e vou esperar que melhore. Não. A menopausa vamos dizer assim, é uma fase estrutural de mudança no seu corpo, que é normal e que toda mulher vai passar, homem passa andropausa, enfim, normal, não é o fim do mundo. Então, se cuida, procura o que é melhor para você. A hipnose clínica, como eu já falei, considere a hipnose clínica, é uma ferramenta muito poderosa, de um resultado muito rápido, que vai ajudar bastante na qualidade de vida. Tenho certeza disso. Eu gostaria só de complementar, Carlos, como sempre você foi assertivo, né? Retornar aquilo que eu falei agora há pouco, né? A respeito de não precisa esperar que aconteça, né? Tanto para a menopausa quanto a andropausa e todas as outras possíveis, né? A gente muitas vezes fala de ansiedade, depressão e tantas outras coisas que a gente atende na nossa clínica no dia a dia, mas as pessoas geralmente elas nos procuram, né, para resolver o problema em alta escala, né? E de repente, talvez, se as pessoas começarem a se conscientizar de que eu posso fazer a terapia, eu posso fazer a hipnoterapia, né, como uma prevenção, né, como uma preparação, e aí entram, a gente estava falando de ferramentas agora há pouco, né? Eu acho que uma ferramenta muito legal, que pelo menos, assim, eu penso que eu acho legal para isso, é aquela questão de você se ver no futuro, né? Sim. Em algumas terapias eles falam que é ponte para o futuro, outras eles falam que é visualização do futuro, mas enfim, é você se imaginar, né, como que você vai estar quando você tiver a sua menopausa, quando você tiver a sua andropausa, o que eu posso fazer se um dia eu tiver uma crise de ansiedade. Então a gente fazer uma pré-terapia, né? Sim. Ou seja, uma terapia para que eu possa estar preparado para quando as coisas acontecerem. E não deixar, como você falou, que o brasileiro tem esse costume, né? Deixar a hora que a coisa aperta, a gente corre atrás, né? Eu acho que é importante. Exatamente, não é um hábito saudável do brasileiro isso, né? A gente não está acostumado, acho que na nossa história de criação, etc., a gente não está acostumado com algumas coisas, como gestão de risco, né? Você olhar lá na frente e falar, isso pode acontecer comigo, é melhor me tratar agora, entendeu? E isso é muito importante, né? A gente não deixar o problema escalar e virar crônico, né? Às vezes as pessoas têm
o entendimento errado do que é crônico. A menopausa, obviamente, é uma fase, é uma coisa que todas as mulheres vão experimentar. Mas eu estou dizendo assim, a cronicidade, né? Por exemplo, quando a gente, nas lives que eu fiz sobre dor crônica, a cronicidade está ligada ao fator tempo. Essa é a questão, né? Então, quando está no começo, tudo é mais fácil de resolver. Tudo é mais fácil de ser trabalhado. Tudo é mais fácil de ser contornado, de ser mitigado. Mas conforme passa o tempo, vai ficando mais, não vou dizer mais difícil, mas mais complexa, né? Porque a situação pode se ter um rumo que não é aquele rumo que você imaginaria. Nem sempre as coisas acontecem no melhor cenário. As coisas às vezes podem acontecer em cenários desfavoráveis, né? Então, por que eu vou esperar lá na frente para resolver um problema que eu posso resolver hoje, né? A tendência dos problemas sempre é aquela, né? Se aumentar com o longo do tempo, né? Era um probleminha pequeno aqui, mas ele vai passando o tempo, ele vai tomando uma proporção maior, né? Uma importância maior. Então, por que não nos tratarmos quando ele é pequenininho? Vamos tratar enquanto ele ainda não é um problema que incomoda, né? Então, essa atitude preventiva, eu acho que é a coisa mais importante, cara. De ter esse hábito. Eu vou falar uma coisa que eu acho que cabe bem. A questão, por exemplo, da pessoa ficar obesa, né? Sim, é a mesma coisa. Se ela se cuidasse quando ela ainda está magra, né? O que ia acontecer? Provavelmente ela não se tornaria uma pessoa obesa, tá? Aí o que acontece? Quando ela fica obesa, que ela chega num determinado peso, ela fala assim, tá, agora eu vou então fazer exercício, eu vou fazer regime, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí ela não consegue fazer o exercício porque as articulações dela já estão comprometidas, ela não consegue fazer o exercício porque ela se cansa muito, porque o coração dela já não está em atividade adequada. Então, acaba surgindo uma série de coisas que comprometem a eficácia daquele tratamento, né? Ele precisava correr 10 quilômetros. Tá, mas ele não consegue andar 10 metros porque ele está obeso, ele tá, né? Então, eu acho que é por aí. Então, quando a gente fala de se cuidar, é em tudo isso, né? Alimentação, parte física e, por que não, a parte mental, né? A gente fazer essa prevenção. Você tá falando muito assertivo. Você está parecendo o Carlos, tão assertivo que você está hoje. Eu queria frisar muito essa questão do emocional. Quando a gente tem um probleminha desse tamanhozinho aqui, mas a gente não está emocionalmente bem, o problema pode ficar gigante. Exato. Então, essa é a importância de estar procurando pessoas como nós, né? Por que não? Procurar o Marcelão, procurar o Carlos, porque nós conseguimos ajudar as pessoas a pegar esse problemão assim e trazer ele para um nível menor. Exato. Até a questão da menopausa, se a pessoa está emocionalmente com algum problema qualquer ligado ao emocional, os sintomas podem ser muito maiores. Ela pode ter uma dificuldade maior de passar por esse período. Enquanto que se ela estiver emocionalmente bem, ela vai conseguir lidar com aquilo de uma forma mais tranquila. Né? Essa é a nossa missão, a gente está aqui para isso, então é importante a gente estar frisando bem essa questão. Viu, né, o Carlos e Marcelão? Não, é verdade. E outra coisa, né? A gente, obviamente, o Marcelão trouxe o exemplo da obesidade, mas ninguém está julgando o que está acontecendo com a pessoa, as emoções. Mas o Marcelão é a pessoa certa para falar sobre isso. Eu acho que é muito legal. A gente foi só um exemplo, né? Então, tudo no começo fica mais fácil de ser tratado, óbvio. Então, inclusive, problema emocional. Inclusive, Carlos, eu deixei passar muito tempo, tá dando um trabalhão para cuidar disso aqui. Não, mas são coisas que acontecem, mesmo. São coisas que acontecem. Cai de cabelo, a gente muda mesmo, o corpo muda, enfim. São coisas que acontecem. Mas a gente sim, se a gente consegue antecipar, é sempre melhor, né? Então, sinta-se você, mulher, do outro lado, encorajada, ou qualquer pessoa que está assistindo essa live,
a procurar melhorar a sua qualidade de vida e melhor. A hipnose é muito poderosa, mas ela não faz mágica. A gente não tem uma varinha que vai lá e faz e resolve tudo. Não, a gente faz muita coisa, dá para trabalhar qualquer problema psicossomático, a gente trabalha, tem aí com variações aí de número de sessões, mas a gente resolve um monte de coisa, mas não faz mágica. Então, mágica é outro departamento. Eu sempre falo, outro departamento faz mágica, faz milagre, outro departamento não é o nosso. Então, o nosso departamento qual que é? Entender o seu problema, entender o que está acontecendo com você e ajudar. Independente de qual seja o problema, sem julgamento nosso, sem viés, sem filtro, não. A gente vai entender o seu problema e dar a melhor tratativa. Melhor que seja antes. Melhor. Mas se também não for, vamos trabalhar com o que a gente está, com o que tem. O que tem para hoje. É o estado que a pessoa está e vamos trabalhar para proporcionar para ela o melhor estado. Pode ser na menopausa, pode ser num sintomas de câncer, pré ou pós-operatório. Não tem tempo ruim. Estados de ansiedade, é uma questão da gente trabalhar. É isso. De preferência, tudo antecipado. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu acho que o nosso tempo está encerrando, hein? Eu acho que eu estou olhando aqui, estou só de olho aqui no tempo, porque senão a live não trava, não sobe, e etc. Eu não vi se alguém fez pergunta, mas enfim. Não tivemos. Não tivemos perguntas hoje. Não, tá bom. Se tiver pergunta, depois pode mandar no privado meu, do Marcelão, do Hamilton, enfim, que a gente responde e de uma forma bem rapidinho a gente responde. Ninguém fica sem resposta aqui.